A eficiência é um princípio constitucional expresso com predominância sempre no direito do nosso sistema de Estado democrático de direito. O princípio é implícito, porque é inadmissível que as atividades e os serviços estatais não sejam eficientes ou não busquem eficiência. Eli Lopes Meireles já fazia a abordagem administrativa da eficiência na fase anterior à sua constitucionalização, por entendê-la como um dever do administrador público ao lado do dever de agir, de probidade e de prestar contas. O dever de eficiência, segundo ele, é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Para a eficiência funcional, era considerada a produtividade do agente, a perfeição do trabalho e adequação técnica aos fins da administração pública. Hoje é um dia especial. Direito e Justiça em Foco tem como convidado o eminente, culto doutor Marcos Carneiro Lima. Quem é Marcos Carneiro Lima? É delegado de polícia do concurso de 1988. Tomou posse em janeiro de 1989, plantonista do 47º Distrito Policial, Capão Redondo, delegado titular de equipe da Divisão de Homicídios, o DHPP, delegado operacional da Delegacia Antissequestro, delegado divisionário da Corregedoria Operacional, delegado divisionário de homicídios também do DHPP, delegado diretor do DEMACRO, delegado geral de polícia, é hoje o seu cargo na administração de São Paulo. É um cargo importante, um cargo que ele ocupa com bastante eloquência, porque é um homem correto, é um homem que faz tudo direito, conhece as regras e aplica as regras no seu dia a dia. Como vai, doutor Marcos? Tudo bem? Tudo bem, é uma grande satisfação estar aqui presente. E é uma honra para nós o senhor estar aqui e conversar conosco e com o telespectador, porque o telespectador tem interesse de conhecer as autoridades atuantes, não é, no governo de São Paulo. E o governo de São Paulo não tem, entre aspas, não tem saído à regra, ele tem cumprido as suas obrigações, os seus deveres, que é muito importante. Não é? É isso mesmo. Muito bem. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Eu esqueci de dizer que o senhor ministra a cadeira de gerenciamento de crises da Academia de Polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Não é? E é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. É. E formou-se pela Universidade de São Paulo. Pela USP, lá de São Francisco. Muito bem, ótimo. É uma honra. Não é todo dia que nós temos aqui uma pessoa que vai informar o telespectador como nós queremos, porque esse é um programa que nós procuramos colocar a informação correta, aquilo que está acontecendo de uma forma sem sensacionalismo e da forma que o telespectador recepciona. Então eu tenho uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é uma afirmação, eu quero ver se o senhor concorda ou não. Claro. Eu digo que a segurança pública é um dos problemas agudos de nossa sociedade. O senhor concorda? Concordo. Toda vez que a polícia intervém num fato, é porque esse fato tem uma relevância para a sociedade. E nós temos aí como uma tônica geral na mídia, por exemplo, que 60% a 70% do espaço é dedicado às questões envolvendo polícia. E isso não é gratuito. E isso não é só uma questão no Brasil ou São Paulo. Isso é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quando some uma criança, é dado o chamado Amber Alert, ou seja, alerta Amber, que avisa todos os Estados Unidos, todas as polícias, que uma criança desapareceu. Isso é uma coisa muito importante,
Uma criança não pode desaparecer. Infelizmente, na nossa realidade aqui ainda, crianças desaparecem e são tratadas de forma burocrática. É verdade. Então quer dizer que o senhor concorda que é um problema bastante agudo, né, na nossa sociedade atual. É agudo, e o que é interessante é que muita gente discute essa questão, os chamados especialistas, e não fazem a mínima ideia do que está se falando. Então, para dar um exemplo, a questão de homicídios. Homicídios, ainda no Brasil, é uma epidemia, é algo vergonhoso. Nós temos cidades no Nordeste com mais de 100 pessoas mortas para cada 100 mil. Isso é um assinte à ideia de civilização. Mas as coisas acontecem não gratuitamente, elas são encadeadas. Então, por exemplo, São Paulo conseguiu um avanço muito grande nessa área. Se tiver condições, depois eu até posso abordar esse assunto. Muito lógico. Mas um exemplo, recentemente um cidadão, ele matou a esposa, saiu de casa, matou a filha, o feto de 8 meses na barriga da filha, o netinho dele de 4 anos, o próprio genro e depois se matou. Ou seja, ele fez, na verdade, uma verdadeira carnificina. Quem era esse cidadão? Um ex-condenado da justiça que cumpriu 8 anos de cadeia pelo singelo crime de triplo homicídio. Nossa. Ou seja, ele comete um triplo homicídio, fica preso 8 anos, sai e mata mais 5 pessoas e se suicida. O que a sociedade tem que entender é que não é culpa do juiz, não é culpa do judiciário. São as nossas leis, leis brandas, que tratam um criminoso desta natureza como um simples ladrão de shampoo em uma farmácia. É isso que a sociedade tem que acordar. O senhor sabe, nós não defendemos Estado policialesco, não defendemos Estado autoritário, mas defendemos que a sociedade não pode ficar refém, doutor. Que a sociedade tem que ter mecanismo de ordem legal, sociedade democrática, respeitando o poder da justiça, e isso é o resgate da sociedade. Infelizmente, aconteceu por um processo histórico em que os homens que fazem a lei nesse país confundiram a polícia repressiva política com a polícia repressiva criminal. O triste passado da polícia política ficou apenas no triste passado. Hoje a polícia não é do governador X nem do governador Y. É a polícia do estado de São Paulo. Porque o nosso atual governador, o governador Geraldo Alckmin, é um homem público que tem essa consciência. Que a polícia que ele comanda é a polícia pró-sociedade. E é um homem bem intencionado, né, doutor? Muito bem intencionado, e o doutor Alckmin tem possibilitado que a Polícia Civil tenha grandes avanços nesse período. Eu quero até parabenizar aqui o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, porque nós temos consciência da sua administração e sabemos muito bem quando o senhor simpatiza com a colocação de alguém do porte e da estrutura de um Dr. Marcos Carneiro Lima, então nós nos chegamos mais próximo de dizer, poxa, o governador está no caminho certo. É lógico, o governador sabe disso, está no caminho certo porque está atento. E hoje as autoridades constituídas, elas têm que estar atentas. Elas não podem ficar aí pensando em coisas levianas. Elas têm que estar atentas, porque o crime em São Paulo está bravo. E como diz o doutor Marcos, o senhor tem toda a razão, doutor Marcos, a lei é branda. As leis, inclusive agora essa lei, eu sempre fui crítico, eu faço palestras também, e eu sempre fui crítico da lei 12.403, que ela veio para tumultuar a sociedade. A sociedade está presa em casa, não sei se o senhor concorda comigo. Ela está presa em casa. E os infratores, aqueles que cometem infrações penais, estão soltos pelas ruas. Então a coisa está assim, eu concordo plenamente com o senhor. E a nossa ideia é que a sociedade tenha essa consciência e não espere acontecer uma tragédia para fazer uma lei no atropelo, que o senhor conhece bem. Faz uma lei no atropelo, faz uma lei no calor dos acontecimentos, uma lei tecnicamente péssima, claro, que dificulta a ação do juiz. E a outra coisa, doutor, se me permite, é assim, a valorização do primeiro grau de jurisdição. Hoje no Brasil é uma coisa vergonhosa o primeiro grau de jurisdição
ser relevado a uma situação de total desprezo. E um exemplo, cidadão, dentro de um vagão de trem, ele comete um crime bárbaro. Ele, por uma questão preconceituosa, ele joga um rapaz com aparência de nordestino pelo vagão e o trem em movimento. Na sequência, joga um segundo jovem também que estava com esse rapaz. Pois bem, um morre, o outro perde o braço. Esse jovem vai para julgamento, com todos os direitos, com todas as garantias. A polícia investiga, o Ministério Público denuncia, Tribunal do Júri, quem julga, o senhor sabe, é o povo. A sociedade esquece que quem julga no Tribunal do Júri é o cidadão. O juiz preside, quem julga é o cidadão. Condenado a 27 anos. Sai pela porta da frente do tribunal com um HC, ou seja, um habeas corpus, concedido por Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma bofetada na sociedade, isso é um assinte, passa uma mensagem muito negativa do tipo, se tiver dinheiro, a justiça não te alcança. Se tiver dinheiro, o crime compensa. Nós temos, o senhor tem razão, porque e o senhor já falou isso e eu vou concordar e dizer que é uma grande verdade, porque a polícia prende, aí diz, e o judiciário solta. Mas o judiciário solta sabe por quê? Porque ele tem a lei que não foi feita por ele, porque nós não podemos legislar. O juiz, o desembargador, não pode legislar. O magistrado não tem esse poder. Quem legisla é o poder legislativo. E eles, então, nos oferecem essas leis, eu chamo de leis absurdas, leis que ofendem a sociedade. Porque, como o senhor bem disse, nós temos que nos preocupar com a sociedade e praticar as regras. As regras foram feitas para isso, para serem praticadas. Mas regras boas. Regras que educam, e não essas que estão vindo de lá, de Brasília. Eu vou colocar bem claro aqui, porque eu estou aqui com uma autoridade bastante conhecida, e uma autoridade que eu modestamente assino embaixo. Obrigado. Porque o senhor é um exemplo, de um homem público, e que merece todos os nossos cumprimentos. Obrigado, doutor. Tão logo que o senhor assumiu a Delegacia Geral, o senhor decidiu trocar parte dos policiais que estavam há mais de 10 anos em cargo de chefia. Qual foi o motivo, doutor? Não foi porque eles eram ruins, né? Não, até o contrário. Alguns estavam até sendo sacrificados, doutor. Eu, por sorte, a minha formação, ela começa com o trabalho atrás de um balcão de padaria. Com muito orgulho eu digo, meu pai era dono de padaria. E atrás do balcão de padaria que eu aprendi a administrar. Sim. E atrás do balcão de padaria que eu aprendi que sem o cliente, nenhum comércio vai para frente. Infelizmente, no serviço público, o que nós observamos? O cidadão que paga imposto, que seria o nosso cliente, entre aspas, é tratado com maior desprezo. Isso é um primeiro ponto. Então, quando eu fui convidado para ser delegado geral, eu conversei com o doutor Ferreira Pinto, que é o nosso secretário de Segurança Pública, a quem também eu sempre rendo homenagens a ele por ter confiado no meu trabalho. E eu disse para o doutor Ferreira que enfrentava o desafio, mas que seria meu último cargo na Polícia Civil. Que dali, depois, se eu deixasse o cargo com um dia de comando, eu me aposentaria. Por quê? Porque eu acredito que quem foi comandante-geral não pode voltar a ser subordinado. Isso cria distorções. A segunda coisa que eu disse para ele é que eu ia comandar a polícia com a visão do cidadão. Que eu não ia comandar a instituição com uma visão sectária, com uma visão só corporativista. E eu entendo que a Polícia Civil, ela vinha ao longo de décadas sendo prejudicada, ao longo de décadas sendo dilapidada, e que era o momento de resgatar a Polícia Civil em benefício da sociedade, não em benefício da instituição por si só. Então, eu argumentei com ele que simplesmente nós trabalharíamos dentro do preceito constitucional, que é a instituição que investiga. Por isso, eu ia eliminar de plano todo o conflito com a Polícia Militar, que era a questão da Polícia Civil fazer patrulhamento, fazer bloqueio, fazer ronda. O senhor sabe que essa questão é muito complexa, nós demandaríamos um programa só para falar disso. Mas só para o cidadão entender, por isso que é importante o cidadão ter essa oportunidade de entender os mecanismos de controle do Estado. No mundo inteiro, a polícia ela é dividida em duas partes. Uma polícia patrulha, cuida da ordem pública e previne o crime. Assusta o bandido para não cometer crime.
Na segunda fase, acontecendo o crime, entra a polícia repressiva, a polícia que investiga. Tanto faz ser uma única corporação, tanto faz ser várias corporações. Quando eles falam assim, tem que unificar a polícia, o problema não é a unificação da polícia. Um exemplo clássico é os Estados Unidos. Estados Unidos só pega, num único estado americano, 7, 8, 9, 10 instituições com a capacidade de fazer a ação de polícia, o ato de polícia. E funciona bem lá. Por quê? Por causa da sociedade americana, do sistema legal anglo-saxônico e todos uns usos e costumes que permitem isso. E o povo demonstra, não é, a credibilidade no policial. Exatamente. O senhor sabe que uma coisa que é característica, sou tantos anos no Poder Judiciário, alguns doutrinadores defendiam de forma, assim, nós entendemos até preconceituosa, que a palavra do policial, ela não poderia ser aceita porque ela viria viciada, haja vista que o policial poderia ter cometido algum tipo de abuso lá na origem. Pois bem, nós tentamos mudar esse panorama, mostrar que o policial, a palavra dele, ela é verdadeira até que se prove ao contrário. Se ficar a palavra de um policial e a palavra de um suspeito, prevalece o policial. Contudo, caso o policial prove que ele mentiu, esse policial é expulso. Funciona assim no mundo inteiro. Eu vejo aqui no Brasil... Tem um processo da corregedoria para isso, né? Exatamente. O policial responde nos dois planos, no administrativo e no criminal. E eu vejo nisso um sintoma muito negativo para a sociedade. Nos Estados Unidos, todos os policiais, sejam eles policiais operacionais, patrulheiros, sejam os policiais investigativos, sejam os policiais que trabalham na área técnica, da perícia, todos eles são chamados à justiça. Vão fazer a continuação do trabalho. Aqui no Brasil, o senhor sabe, o policial acha que ele termina o serviço dele ao encerrar o inquérito policial, e o policial, ele se incomoda de ir à justiça. E se incomoda por N motivos, mas dois deles são os principais. Primeiro, que ele se sente tratado de forma depreciativa. Alguns policiais se queixam comigo da forma como foram tratados no Poder Judiciário, passando a impressão que eles é que são os bandidos. Isso não é bom. Isso é muito negativo. A segunda coisa é pela demora exaustiva, muitas vezes. Várias testemunhas privilegiam pessoas que não têm a ligação com a polícia para a polícia ser deixada por último. São detalhes simples que poderiam ser equacionados. Eu explico para eles que muitas vezes a postura do juiz, até mais taciturno, é uma garantia que o juiz está isento. Que a postura do promotor, de ser às vezes incisivo, é para mostrar que está buscando a verdade. Mas o senhor sabe, o fator humano sempre prepondera aí. E eu tenho evitado isso. E eu dou um exemplo para eles, que eu estava uma vez, e eu tive sempre essa oportunidade de estar, que sempre fiz questão de estar presente quando o juiz me chama. Eu acho que isso é uma deferência e é algo pró-sociedade. E o juiz, com toda a isenção, comandando a audiência, era um caso de sequestro, cujos sequestradores, eu e minha equipe, efetivamente, fomos no sertão da Bahia e prendemos. No sequestro, né? Na delegacia de sequestro. E é interessante porque o delegado de polícia, no meu entendimento, tem que ser o agente que está em campo, para dar uma segurança para o juiz julgar lá no outro extremo. E eu dizia o seguinte, que estávamos na audiência, e eu contando como que foi a operação, e no meio da audiência o juiz se empolgou e me deu os parabéns. Falou, doutor, parabéns, é isso que a sociedade espera, tem que acabar, esse crime é muito covarde. E eu pensei assim, o juiz vai ser dado por suspeito, porque ele se empolgou com a operação, mas ao final o advogado não entrou. Eles foram condenados a 18 anos. E eu expliquei para os colegas depois, os policiais estavam lá e falaram, puxa vida, doutor, bacana isso do juiz. Falei, foi algo emocionante, mas ele correu o risco de ser impugnado, porque ele demonstrou claramente que aquele crime bárbaro teria que ser punido de forma muito contundente. De forma rigorosa. Rigorosa. Mas é isso, doutor. É uma questão que temos que evoluir bastante para mostrar que o trabalho policial não se encerra com a prisão, se encerra com a condenação. É verdade. Mas o senhor há de convir comigo que quando nós tratamos do primeiro grau de jurisdição, é um pouco complicado, porque eu aqui faço uma colocação
bastante pertinente. Eu entendo que não basta somente a experiência de um magistrado de primeiro grau. Ele tem que ter também a maturidade. Então, esse binômio, experiência e maturidade, deve estar presente no exercício profissional de um magistrado. Mas, às vezes, nós nos pegamos de surpresa porque ouvimos reclamações de magistrados que não têm ainda essa maturidade. Essa maturidade é difícil de adquirir. Quando eu estou vendo o senhor falar, eu estou encantado, porque o senhor demonstra uma maturidade muito grande, além da sua alta experiência. Isso é importante no exercício profissional. Então, telespectador, veja, este homem que está aqui ao meu lado, ele é uma pessoa que eu posso atestar. Ele é altamente uma pessoa interessada em contribuir para a sociedade. Doutor Marcos, eu vou chamar um pequeno intervalo, que depois nós vamos retornar no segundo bloco e vamos continuar com essa conversa, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Okay. Você aguarde, hein? Não saia daí. Bem, ao retornarmos, eu quero já cumprimentar o Dr. Thomas Lau, que é advogado e convidado para esse segundo bloco. E, doutor Marcos, eu pergunto aí para o senhor, o senhor foi condecorado aí pela Justiça Militar da União, não foi? Foi. Muito bem. Explique para nós como aconteceu. Tá. O convite nos honrou muito porque os integrantes da Polícia Judiciária têm esse vínculo muito forte com o Poder Judiciário. Na verdade, o delegado de polícia, esse nome remonta ao fato de que, no passado, pela dimensão do Brasil, pela estrutura precária que eram os transportes e as comunicações, o juiz, que seria o juiz de instrução, passou ao funcionário denominado delegado de polícia o poder de fazer a polícia judiciária, o poder de fazer a instrução criminal para que possa o cidadão ser julgado na justiça. E isso é muito positivo. Nós temos estreitado muito esse relacionamento. E o convite para nós foi uma honra muito grande, porque é um ambiente em que a Polícia Civil tem a exata noção que tudo que produz tem que chegar à mão do magistrado. É verdade. Muito bem. E me diga uma coisa, doutor Marcos, eu vou aqui me atrever a lhe fazer uma pergunta, porque nós estamos vivendo uma época bastante difícil nas ruas de São Paulo. Não é? E nós temos notado, a sociedade tem notado, aliás, que 50% dos agentes que praticam infrações penais são menores de idade. Como é que fica isso? Não há uma possibilidade de nós conquistarmos aí a sensibilidade do legislador para que ele, então, modifique isto em prol da sociedade? Acreditamos que sim, doutor, porque logo que começamos a estudar o direito, aprendemos que a Constituição é a lei maior do país, que é a lei que vai reger todas as demais leis. E a Constituição, quando ela é feita, tem aquele artigo que diz que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Isso não pode ser só uma figura de retórica, isso não pode ser só um sofisma, isso tem que ser aplicado na prática. Nós, por exemplo, nunca defendemos a pena de morte, porque nós entendemos que a pena de morte é um paradoxo para o Estado. Porque o Estado combate o crime de homicídio, como é que o Estado pode cometer o próprio homicídio contra um criminoso? Por pior que seja o crime desse criminoso. Porque por pior que seja o crime,
A informação do Estado tem que ser assim. Embora ele cometeu um crime odioso de matar uma criança, a sociedade vai puni-lo com 30 anos de cadeia, de ponta a ponta. Isso sim, para mostrar. Sem a progressão, né? Sem a progressão. Agora, deixar a sociedade refém, porque vem com uma argumentação que é cláusula pétrea, por exemplo, a questão da minoridade, nós defendemos que isso tem que ser discutido pela sociedade sem estar no clamor, sem estar no calor de fatos trágicos. Por quê? Toda vez que é feito isso, o doutor sabe, são leis capengas que só geram distorções. O que nós defendemos? Quando se estabelece 18 anos para a maioridade, isso não é um número cabalístico. Isso é um processo que vem quando o adolescente, seja o menino, seja a menina, a partir dos 12 anos, um processo biológico de alteração de todo o organismo, parte fisiológica e parte psicológica. Ora, pensar que um adolescente de 16 anos não sabe que matar é errado, ele sabe que matar é errado. Só que aos 16 anos, embora sabendo que matar é errado, e embora sabendo que vai ter uma punição branda, ele não tem mecanismo de controle de frear o impulso dele. Agora, em razão disso, a sociedade fica refém? Vamos lembrar um caso recente? A advogada morta há menos de 15 dias, doutor? Sim. Quem que matou? Um adolescente. Esse adolescente estava onde? Estava solto porque 3 dias antes ele foi surpreendido pela polícia roubando um carro. Foi levado para a Fundação Casa e de lá, liberdade assistida com os pais. Só que os pais não estão assistindo o filho. Ele sai e mata a advogada. A pergunta é, essa vida dessa advogada jamais vai ser recuperada. Os filhos dela jamais terão contato com a mãe. E basta 3 anos de internação para compensar isso? Quem tem que responder, doutor, é a sociedade. O dia que a sociedade entender que um adolescente que comete um crime dessa natureza deverá pagar na qualidade de um adulto, mas que o juiz é que vai determinar a pena dele, porque o juiz vai se valer de um laudo médico-psiquiátrico para uma junta médica. Na Inglaterra, para lembrar um caso muito traumático, 2 crianças, eram crianças mesmo, hein? Porque as pessoas têm a mania de dizer que 17 anos, 11 meses, 29 dias é criança. Não é criança. É um adolescente, muitas vezes com um porte físico muito maior do que muito adulto. Pois bem, 2 crianças... Me desculpe, pois não, doutor. mas é adolescente, mas alguns deles são chefes de quadrilha. Exatamente. E tem essa consciência. Essas 2 crianças mataram um menininho de pouco mais de 2 anos, 2 para 3 anos de idade. Essas 2 crianças foram julgadas, nós estamos falando de Inglaterra, não estamos falando de Paraguai, não estamos falando de Bolívia. Estamos falando de Inglaterra, que é um exemplo, que é um padrão no mundo de civilização. Foram julgados e condenados pela percepção de adultos e cumpriram pena, efetivamente. Porque eles tinham conhecimento do fato criminoso. Exatamente. Eles sabiam o que estavam fazendo. E lá a pena para os adolescentes, crianças, enfim, é a partir de 5 anos. Né? Sociedade brasileira, o que teria acontecido com eles? Nada. Porque menos de 12 anos, nem ato infracional eles cometem. Então, eu digo essa frase com reiteradas repetições. A sociedade não pode ficar refém da criminalidade. E é isso que dá a impressão, que o senhor comentou, nós estamos presos e os bandidos soltos. Exatamente, é isso que acontece. A gente fica preocupado porque todo dia nós assistimos cenas aí que nos dá uma dor muito grande porque vivemos num país maravilhoso. Esse é um país lindo, maravilhoso. Mas a liberdade é até um certo ponto, meu Deus do céu. Nós temos que aqui cuidar dessas mazelas para que a nossa população, a nossa sociedade, não é, se solidifique cada vez mais. Mas sempre, sempre, eu digo isso, sempre trazendo à tona o exemplo de outros países. Porque quer queiram, quer não, me desculpe, telespectador, lamentavelmente, nós fazemos parte aí do terceiro mundo. Lamentavelmente. Isso não é segredo para ninguém. Mas nós temos que mudar isso. Como é que nós vamos mudar? Desta forma.
desta forma, que os legisladores eles têm um pouquinho mais de cuidado, porque eles representam o povo, como bem disse o Dr. Marcos. Então, legislador, olha aí, você que está aí em Brasília, por favor, atento, hein? Atento, porque nós estamos atentos também. Muito bem. Como é que o senhor vê, doutor Marcos, a situação hoje atual desses homicídios dos policiais? Isso é algo que é preocupante na medida em que, na nossa legislação, não existe uma penalidade maior quando se comete crime contra agentes do Estado. Basta lembrar que, recentemente, o juiz do caso Cachoeira, que interessante, ele era ex-delegado de Polícia Federal, ele faz a renúncia dizendo que se sente inseguro e ameaçado. Essa questão do juiz expor esse problema gravíssimo não é nem mais a luz amarela, é a luz vermelha no Estado brasileiro. Estado brasileiro no sentido maior, União, Estados e municípios. Quando se começa a matar juízes, que nem aconteceu com a juíza no Rio de Janeiro. Quando se mata o juiz que era das execuções penais aqui em São Paulo, de forma covarde. Isso tudo reflete que é o poder paralelo do crime querendo se sobrepor ao poder do Estado, que é o poder que advém da lei, que advém da sociedade. Então, o que é importante? Primeiro, não escamotear a situação. Não iludir a sociedade. Mostrar para a sociedade com transparência e com clareza. Segundo, o agente estatal, o aparato estatal, não tomar uma situação dessa como uma vendetta pessoal, como uma vingança pessoal, ou aquela postura de justiceiro, de paladino. O policial tem que ser um profissional técnico. Ele tem que encarar a coisa como o desafio do dia a dia dele, e não como algo pessoal. Nós criticamos muito quando o próprio agente do Estado é o primeiro a cometer crime. Isso eu comentei com o senhor logo antes do início da nossa conversa aqui. Por que hoje, quando se fala dos anos de chumbo, da nossa ditadura que aconteceu no passado, uma situação que o país viveu, e viveu num contexto histórico, que também não é o momento de debater aqui, porque o interessante é que isso aí é muito complexo. Mas por que hoje se tem ainda essa coisa em desfavor dos agentes públicos e não tem em desfavor dos guerrilheiros? E nós argumentamos, porque os guerrilheiros, os subversivos da época, eles não tinham que obedecer nenhuma regra, porque eles estavam tentando impor uma nova regra ao país. É verdade. Ao contrário, os agentes públicos tinham uma regra para respeitar. Então, o agente público poderia até matar numa situação de defesa, legítima defesa, defesa de terceiros, mas jamais sumir com corpos. O que ficou na nossa história de forma negativa? Essa coisa de sumir com os corpos. Agentes públicos que sumiram com os corpos. Essa é uma verdade, uma triste verdade. Se o agente público tivesse apresentado o corpo e dito, olha, esse cidadão aqui atirou em mim, estava resolvido essa questão, na questão técnica. Até a questão de justiça poderia ser discutido ao longo das histórias aí, ao longo dos anos. Essa situação que está acontecendo agora reflete, da mesma forma, o exemplo que eu dei no início da entrevista. A polícia prendeu um suspeito de ter matado o PM. Quem é esse cidadão? Ele foi preso em 2000 por ter matado um policial militar. 9 anos depois, doutor, ele ganha o direito à progressão de regime. Na saidinha do Dia dos Pais, ele sai e não volta mais. Ou seja, o Estado brasileiro, sentido lato sensu, dá autorização para o camarada matar 1, 2, 3 vezes. Até quando? É a pergunta que nós fazemos. É isso mesmo. Tem razão. É por isso que nós precisamos mudar, né, essa lei, porque essa lei ela está sendo ela está beneficiando aqueles que são reincidentes específicos. Né? Então eles estão contentes, eles estão sabendo tudo, eles nos tratam de uma maneira até riem da gente, dão risada da gente. Porque ser cidadão honesto não é nenhum... não vai se colocar um louro na sua cabeça. É obrigação. É obrigação. Não é? Então, é isso. Agora, doutor, eu vou mudar um pouquinho o curso da nossa conversa. Eu queria saber o que significa DECADE.
Porque foi implantado agora na sua gestão, não é isso? Exatamente. Bem, quando nós assumimos, nós procuramos fazer diversas modificações. Então, essa questão que eu já falei da Polícia Civil ficar focada na questão de investigar com qualidade, para prestar um serviço de qualidade para a justiça e para a sociedade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no passado houve um equívoco terrível com relação à Polícia Civil. A Polícia Civil ficou sendo a responsável por mais de 35 mil presos na capital, Grande São Paulo e interior. Ora, o policial que é contratado, treinado e preparado para investigar, ficou fazendo a função de agente penitenciário. Delegacias de polícia representavam zonas de conflito, zonas de risco, pelas constantes fugas, tiroteios e ataques contra delegacias de polícia. Resgates de presos mataram policiais inocentes. Essa distorção aconteceu em São Paulo no final do século XX. Quando a história examinar, vai ser uma mancha negativa na nossa história, pela insensibilidade do poder público no trato com o preso. O preso ficava em condições de masmorra no final do século XX. O professor Sábio Beccaria, quando faz o famoso livro dos delitos das penas, já famoso livro, ele já dizia isso, que tem que pagar na medida do crime, tem que pagar de forma que não humilhe, que não tire a dignidade. E aqui sempre teve isso. O criminoso, ele não é de Marte. O criminoso é gente igual a gente, com uma deformação de caráter, muitas vezes um problema de ordem psicológica, às vezes de ordem psiquiatra. Um serial killer, um matador psicopata, ele não pode voltar para a sociedade. E hoje a sociedade fica refém, porque não existe um mecanismo que permaneça com esse cidadão preso. Isso a sociedade tem que saber. A sociedade não é obrigada a receber no seio dela um psicopata que vai matar de novo. O Chico Picadinho está preso. Ele cumpriu pena no primeiro crime, que ele matou uma prostituta e picou e colocou. Cumpriu pena, saiu, matou de novo. Agora tem a possibilidade de sair de novo. Ele tem dito para os agentes penitenciários: se eu sair, vou matar de novo. Não deixe que eu saia. E a sociedade fica atônita, sem saber a quem recorrer. Inclusive aconteceu também com o bandido da Luz Vermelha, né? Naquela época, né? Naquela época, a mesma situação. Ele saiu após o cumprimento de pena de 30 anos, né? Que é o artigo 75 da parte geral do Código Penal, não é? E depois, então, ele foi, só que ele foi assassinado. Não é? Mas eles saem completamente atônitos, porque eles não têm uma preparação para a ganhar a liberdade final. No meu modo de ver, no meu modo de entender, inclusive eu sou muito crítico da lei de execução penal, não é? Eu acho que a lei da execução penal ela é muito boa, não é? Mas ela é muito teórica. Nós tínhamos que colocar a prática em cima dela e fazer com que esses presos que estão na iminência de se retirarem da prisão após o cumprimento de suas penas, eles teriam que ter um tratamento diferenciado para ganhar a liberdade e, naturalmente, serem os homens de bem. Essa é a minha opinião. Não sei se o senhor concorda ou não. Concordo. Mas voltando à pergunta, porque o assunto é tão empolgante que a gente vai desviando da questão objetiva. Quando a polícia focou tirar os presos e criar o CDP, já melhorou demais a questão da polícia poder voltar a investigar. Só que uma geração praticamente perdeu essa coisa de estar ali para fazer investigação de qualidade. O nosso índice de esclarecimento ainda é risível, é muito baixo. A sociedade muitas vezes não faz o boletim de ocorrência porque não confia, tem a plena certeza que não vai adiantar nada. Quando é que a pessoa faz o boletim de ocorrência? Quando roubam ou furtam o veículo por causa do seguro. Quando leva um relógio que foi presente dos pais porque formou, não vai fazer boletim. Não vai. Porque tem a percepção, doutor, que não vai resolver. Além disso, não só isso, tomar canseira na delegacia e ser maltratado. Nós estamos tentando reverter isso. Hoje... Isso com essa proposta, né? Isso é porque nós estamos querendo mostrar para a sociedade que é importante que a sociedade confie em comunicar a polícia. Somente com o boletim é que a polícia consegue trabalhar com o patrulhamento e com a investigação de qualidade. Claro. Mas simplesmente o cidadão
se oferecer de forma voluntária para passar o vexame de ser vítima 2 vezes? Vítima do ladrão, vítima da incompetência do Estado. Estamos revertendo isso. Então, fizemos várias modificações. O DECAD... Com licença, você entende, telespectador, o que o eminente delegado-geral de polícia de São Paulo disse? Um instrumento legal para iniciar uma investigação é o boletim de ocorrência. Porque sem o que, não há possibilidade do policial se atrever a tomar a frente, correto? Correto. Então, é bom a gente informar isso para o telespectador, porque assim se habitua a ir até a delegacia de polícia e projetar, registrar o boletim de ocorrência. O senhor sabe que isso sempre foi um calcanhar de Aquiles da Polícia Civil, né? Nós mudamos o conceito no DECAP, que são as delegacias da capital, separamos dentro da própria delegacia 2 partes, uma parte para cuidar dos crimes graves, que a Polícia Militar apresenta, que a Polícia Civil apresenta, que até um guarda municipal apresenta. Ocorrência que demoram 6, 7 horas. E deixamos a outra parte da delegacia para o cidadão que vai fazer um BO de um furto de celular. Muito bem. Mas mais do que isso, doutor, estamos ampliando a delegacia eletrônica. O futuro é todo esse poderio da internet, da intranet que nós vamos explorar. Segundo semestre, nós queremos já estar implantado vários crimes. O cidadão, por exemplo, teve a bicicleta furtada. Qual é a percepção dele? Para que eu vou na delegacia? Para nada? Não, é importante que ele comunique. Mas não vou perder tempo. O que nós vamos dar a possibilidade para ele? Ele vai na internet e registra. A bicicleta estava no quintal, pulou um camarada que parecia ser um adolescente, estava de camiseta amarela e boné vermelho. Quando essa informação chegar na delegacia de polícia, o delegado titular, ele vai verificar que esse mesmo cidadão cometeu mais 10 furtos na região. Por que é importante identificar e prender esse ladrão de bicicletas? Porque essa bicicleta ele vai vender para um receptador e vai comprar um revólver. Com esse revólver calibre 32, ele mata uma vítima inocente num assalto. Essa teoria, ela vem de um estudo que teve nos Estados Unidos, que é a das janelas quebradas, que é assim. Exato. Se você não ficar atento aos pequenos delitos, você não vai ter capacidade de responder aos grandes delitos. É uma ilusão achar que o pequeno delito pode ser ignorado. O pequeno delito é a raiz dos grandes crimes. Lá em Nova York mudou a tolerância zero, mas não foi só a tolerância zero. A tolerância zero começou porque chegou um ponto que a sociedade não tolerava mais. As pessoas não respeitavam catraca de metrô, pulavam a catraca de metrô. Não respeitavam o espaço público, urinavam no metrô. Falaram, metrô é espaço público que tem que ser respeitado. Começou a prender as pessoas que pulavam catraca. Ah, mas coitadinho que pula catraca é um bandido? É. Na medida que não pagar bilhete, está tipificado como crime lá em Nova York. A coisa muda. Mas não foi só a tolerância zero, que foi alvo de crítica por um ramo da área sociológica, que é mais à esquerda, que acha que o bandido é fruto da sociedade da miséria. Essa leitura é equivocada a partir do momento que isso não dá ao bandido a impunidade. Me parece que era Rousseau, se não estiver enganado, que dizia que a miséria é mãe dos crimes. Só me corrija, por favor, que é tanta coisa. É verdade. E a idade vai chegando, então... Mas essa é uma informação que tem o seu conteúdo. Só que isso não dá o direito da impunidade. E o que o senhor falou, doutor, começou na Pensilvânia com um juiz que ele disse o seguinte: nós vamos aqui implantar a punição por 3 crimes. Então não importa se o indivíduo cometeu um crime de furto, ou um crime de batedor de carteira, ou um outro de lesão corporal. Se cometeu o 3º crime, aí então ele será punido gravemente. Essa, no fim, é o que eu estou me lembrando agora, já que nós estamos conversando sobre isso. Mas, doutor Marcos, eu, lamentavelmente, eu estou aqui preso, não é, por um tempo. E esse tempo está chegando ao final. E aqui o pessoal está me fazendo sinal, a produção está me fazendo sinal. Então, é uma regra
que lamentavelmente nós temos que respeitar, porque nós estamos dando uma informação preciosa ao telespectador. E o senhor é um homem que tem credibilidade, e eu fiz questão de convidá-lo para fazer parte desse programa hoje, né? E o telespectador, tenho certeza absoluta, está absorvendo bem. Eu quero dizer o seguinte, a câmera está aqui à sua disposição para o senhor dar as suas considerações finais. Primeiro, agradecer o convite e ter essa oportunidade de falar com a sociedade é muito importante. E segundo, assim, além dessa possibilidade de aumentar a delegacia eletrônica para que o cidadão faça o boletim da casa dele com todo o conforto, até com menos pressão, a Polícia Militar vai ter e já tem hoje autorização para fazer os boletins da delegacia eletrônica. Ou seja, a Polícia Civil compartilhando com a Polícia Militar, pulverizando para melhor atender o cidadão. A segunda coisa que é importante que o cidadão saiba é que a polícia que investiga, ela não tem que ser pulverizada. Não tem que existir uma delegacia em cada rua. Isso só enfraquece a polícia investigativa. O que tem que haver, sim, é um trabalho racional e lógico, facilitando a vida do cidadão. Mas pensar que cada delegacia numa rua vai ser solução, doutor? Não, é criar problema. Quem tem que estar pulverizado, quem tem que estar visível, é a polícia ostensiva, que hoje é a nossa polícia militar. Que aqui também eu quero fazer uma homenagem. São homens de bem, homens e mulheres, na sua grande maioria, que seguram essa criminalidade perversa que está aí. E no mais, é agradecer a oportunidade. Muito Obrigado. bem. Eu quero agradecer bastante a sua presença, a presença do Dr. Thomas também, que me honraram com esta conversa sobre um assunto importante que nós temos que sempre levar ao telespectador. E eu quero acrescentar, para encerrar o programa, que o senhor é um homem que dignifica sobremaneira a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, meus cumprimentos efusivos, porque nós conhecemos, sabemos da sua ética, sabemos da sua vida. Sua vida é pautada na honradez. Isto é muito importante. E eu faço questão de dizer isto num programa de televisão onde milhares e milhares de pessoas estão assistindo. Meus cumprimentos e muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor doutor. Obrigado. Satisfação.